Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta quinta-feira da quaresma, da segunda semana da quaresma, e no dia de hoje, a gente continua nesse desejo de aprofundar o nosso coração no amor de Deus, né? Porque essa é a virtude, esse é o dom que vem de Deus, né? Um dom teológico que nos ajuda a purificar os nossos pecados, que é uma obra imprescindível assim que a gente decide por Cristo, mas também nos ajuda a nos unir a Ele, a conhecê-lo, né? E a nos unir a Ele, porque o objetivo final da santificação é nos unir a Deus. E aí a leitura hoje de Jeremias chama muito a minha atenção. Claro que tem toda a consonância dela com o Evangelho, né? Mas a leitura nos ajuda muito a compreender esse amor de Deus que para crescer em nosso coração precisa moderar os demais amores, que são lícitos e ordenados por Deus, mas são secundários. Lembra-se da lei principal? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo e as coisas. Então, essas coisas nem recebem citação, mas no relacionamento que Deus estabelece para nós com Ele, para nós com o próximo, já se estabelece o trato, o respeito, a governância, o limite, a mansidão, a prudência que devemos ter para o cuidado de bens, pertences, de propriedades, terras. Para que serve isso tudo? E a gente vai entender que se a gente consulta a importância de cada uma dessas coisas no nosso coração, se a gente consulta uma pessoa, ela vai ter valores diferentes. Tem gente, por exemplo, que nem considera o valor de Deus como algo amável. Tem gente que considera o valor das coisas tão extremado que ignora o amor da pessoa. Tem gente que tem tanto amor por si que não tem nenhum pelo próximo. Então, esses extremos acontecem e são muito dolorosos em várias experiências humanas, vividas, replicadas, que passam por correção ou não, que se agravam durante a nossa vida. Mas a leitura hoje de Jeremias dá uma lapada assim de na nossa cara assim, né, que nos ajuda a entender assim, para de ser a medida de todas as coisas. Pois o homem, quando coloca a medida do amor para com Deus em si, a medida do amor para o próximo em si, e a medida do amor para com as coisas em si, ele torna-se o seu Deus, ele torna-se o seu condutor. E hoje Jeremias dá uma noção real ao homem, né, do que é o homem. E a gente precisa então entender que esse amor por Deus reorienta tudo e tira as nossas discrepâncias aí do palco, né? A leitura de Jeremias está em Jeremias 17, versículos de 5 a 10. E assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta de Deus. Olha que forte isso. Maldito o homem que confia no homem. E nisso eu falo, não é só confiar no próximo como se fosse Deus, que é uma desordem, é uma idolatria, é uma... seja esse próximo quem for, se for teu esposo, tua esposa, se for teu filho, se for tua mãe, teu pai, ele é teu próximo. Então, maldito o homem que confia no homem, e esse homem geralmente não são esses que eu estou falando, mas a si mesmo. Maldito seria o Fábio se eu confiasse só em mim, entendeu? E faz consistir a sua força na carne humana, justamente onde nós somos fracos, por causa da concupiscência, que nos fere o tempo inteiro, nos inclinando para o mal. Então,
Não é aí onde está a força humana, na carne. A carne, quando o nosso corpo, a nossa vontade, quando bem empenhados para a ordem, eles são instrumentos de algo muito maior em nós, que tem muito mais força, que é a nossa inteligência, que é a nossa razão iluminada pela fé. Então, maldito o homem que consiste a sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta de Deus. E por coração, a gente coloca tudo. Lembra-se? A gente coloca nossa inteligência, a nossa razão, a nossa vontade, o nosso corpo, nossos sentimentos, nossos afetos, nossa memória, que tudo isso é corporal. Mas coração resume tudo. Então veja, tem homens que colocam a força de toda a sua vontade, de toda a sua fé e sua razão na carne. Carne essa que vai apodrecer, carne essa que o verme vai comer, vai roer, que vai virar pó, que é perecível. E tem gente que acha sensato e razoável colocar a sua confiança e a sua força nisso, que nem ele consegue sustentar. Eu, como médico, posso dizer, a gente não pode realmente acrescentar nenhum segundo de vida a uma pessoa e não temos a dignidade de tirar também. Porque é algo que não é mantido, né, por nada necessariamente material. Apenas para a vida vegetativa, para o consumo energético e tudo mais. Mas quem é que vai fazer as células funcionarem em tecidos, que funcionam em órgãos, que funcionam em sistemas, que convergem em si e que estão ordenados a uma vontade? É a alma que liga tudo. E a gente não consegue ter domínio sobre isso. Então, tem gente que consiste sua força na carne e afasta o seu coração, ou seja, todo o seu resto, de Deus. Se o homem é capaz de uma insensatez tamanha como essa, como é que ele pode ser realmente então digno de confiança? Entende? Se o homem é capaz de fazer o absurdo de amar coisa mais do que pessoas, de amar pessoas mais do que a Deus, de amar a si mais do que a tudo, se o homem é capaz de uma loucuras como essa, como é que ele seria então fonte de razão, de beleza, de métrica? E nós passamos por um século, a partir do século XVI, totalmente antropocêntrico, totalmente voltado para o homem. A fé deveria servir o homem. A razão deveria servir o homem. A ciência deveria servir o homem. Não a Deus mais. A Deus, queimem os livros, queimem as Bíblias, queimem os cânones, queimem a igreja, torturem os bispos, matem as freiras. Foi assim. Foi um século cheio de revoluções, de progresso, de ventura. E esse pensamento infiltrou-se até sobre corações dentro da igreja, né? Então, o homem é insensato, vai confiar nele? Eu não confio em mim mesmo, eu sempre estou desconfiando de mim mesmo. Pensando assim, eu estou agindo mais pela emoção ou pela minha razão? Mais pela razão iluminada pela fé ou pela minha razão conduzida pelos meus vícios? Eu desconfio, é claro, porque senão eu vou errar. Eu vou errar. Hoje mesmo, por exemplo, eu acabei de cancelar um contrato que é desvantajoso demais e acabei perdendo, né, financeiramente nesse contrato, muito dinheiro. Mas foi uma lição, porque eu fiz todo ele pensando em realizar um bem, mas consultando a minha vontade. Ah, se eu tivesse consagrado tais decisões a Deus, teria sido melhor. Mas Deus sabe de tudo, né? Lições necessárias, lições dadas, lições aprendidas. Então, tá tudo certo. A leitura continua. Como os cardos no deserto, ele não vê chegar à floração. Prefere vegetar na secura do ermo, em região salobre e desabitada. O homem é capaz disso. De, em vez de, né, acreditar
que a floração vai vir após a chuva e tudo mais, ele vegeta, né, no seco. Ele não dá vazão à fé. Ele não deixa fluir as fontes do Espírito Santo sobre o seu coração. E espera que lá na frente vai florir, vai dar fruto. É loucura, né? A gente precisa dar condição a Deus. Agora, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso não teme a chegada do calor. A sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca, e nunca deixa de dar fruto. Então, meus irmãos, olha que bonita essa imagem, né? Não parece sensato? Meu Deus, qual será o lugar bom para eu plantar a minha árvore, para eu alicerçar a minha vida, para eu alicerçar o sentido e propósito de minha vida? Essa é a comparação. Que bonito, né? Que é colocado assim de uma maneira tão bela isso. É claro que é sensato colocar uma árvore plantada junto ao leito de um rio. E um rio que seca de vez em quando? Não, um rio perene, grosso, caudaloso, que passa muita água, que tem muita vida, que nunca vai secar, que tem uma vegetação já linda nos seus leitos, né? Que vai ser preservado desde a sua nascente até desembocar no mar. Eu vou plantar essa árvore bem na beira dele, para que as raízes fiquem ali sempre bem irrigadas. É sensato. Ou como seria bom, então, se o homem quisesse alicerçar a sua vida na vida, a sua beleza na beleza, a sua virtude na virtude, a sua verdade na verdade, o seu falar no verbo, o seu agir no espírito, o seu corpo no corpo de Cristo, o seu sangue no sangue de Cristo, a sua imagem na imagem de Cristo, sua feição na feição de Cristo, seu sorrir no sorrir de Cristo. Lembra da dica de ouro uma vez dada aqui? Faça apenas o que Deus faria e não faça nada que ele jamais faria. É isso, né? Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Olha, a palavra de Deus está dizendo para nós que em tudo, em qualquer decisão que se faça na vida, o coração é enganador. Que coração? O coração do homem, que não é digno de confiança porque é insensato. E é tomado de paixões em vez de razões. Que é concupiscente o tempo inteiro. Lembra do espinho da carne que São Paulo tinha? E que ele pediu várias vezes para ser curado, mas Deus não curou, para que ele reconhecesse que ele só seria forte na fraqueza, na confiança em Deus, no abandono em Deus. Porque se fosse confiar em si mesmo, ele ia errar, mesmo que fosse por soberba e orgulho. Então, o coração humano é tomado de espinhos na carne. Isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Só Deus nos conhece. Então, meus irmãos, aqui é uma prova de que o amor de Deus, de fato, é o que há de mais importante para eu curar minha vida do pecado e também para eu me unir a Ele. E assim diz o Senhor: eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos. Então Ele perscruta o coração todinho, Ele sabe todas as minhas razões, os meus sentidos, toda a minha vida, Ele sabe tudo, tudo. Hoje, o amanhã e o ontem, tudo. Perscruto todo homem e provo os sentimentos. Esse provar é porque os nossos sentimentos, muitas vezes, de tão enganados que somos pelos nossos pecados, se tornam confusos também. Há um ponto em que muitas vezes eu me alegro com o que é triste. Eu acho graça da desgraça. Eu aplaudo o que é reprovável.
Então, os sentimentos precisam ser provados, porque o sentimento simplesmente espelha as minhas razões. Se a minha razão tornou-se Cristo, meus sentimentos provados manifestarão Cristo. É a parte final ali da minha conversão. De tão unido a Cristo, tudo em mim pode se replicar, ser visto, contemplado também no Cristo. Até os sentimentos. E eu dou a cada um conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Olha, o próprio Senhor falando quão importante são as obras. Não basta dizer aos quatro cantos do mundo que você tem fé, se a obra de conversão não for tua grande meta de vida. Eita, Fábio, então, para eu me unir a Cristo, eu vou precisar realmente me purificar da minha gula, da minha preguiça, da minha luxúria, da minha avareza, dos meus ciúmes, da minha inveja, da minha cobiça, da minha procrastinação. Vai. Só que nessa consulta, quem perscruta o coração e o conhece e quem prova os sentimentos é Deus. Então, não confie, desconfie de si, não confie muito em si. Não confie. E também não substitua quem mais pode te conduzir por alguém que pode te atrapalhar. Não ponha teus afetos totalmente direcionados em alguém. Eles são apenas instrumentos. Coloca tua confiança em Deus. Aprenda a rezar. Coloca tua mente e teu coração na contemplação dos sacramentos da Eucaristia. Reze o rosário, medite a palavra. Deus nos aguarda na oração. Por isso, a gente conclui essa nossa meditação hoje, clamando a Deus que nos encontre nesse momento tão salutar de nossa vida, chamado oração. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dê-nos a graça de vos encontrar. Realmente faz todo sentido. Não é muito sensato confiar em nós, se nós mesmos somos capazes de todas as piores insensatezes do mundo e de chegarmos ao próximo ensinando a mesma insensatez e convencidos de que estamos certos. Nós abdicamos disso, Senhor. O Senhor é o Senhor. O Senhor é quem perscruta o coração e prova os sentimentos. O Senhor. Aumenta em nós a confiança por Ti e conduza-nos para o heroísmo de ser todo vosso. Só assim seremos livres para amar o próximo e a nós mesmos, como é digno que seja feito. Abençoai-nos, Senhor Jesus, protegei-nos e conduzi-nos, por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Tchau.